exemplo, na segurança pública, com problemas e com méritos, o governo apresentou uma PEC da segurança pública, que tem ali alguns avanços, alguns pontos que foram considerados por especialistas como avanço, outros como insuficiências, outros como erros. Aí, os governadores da direita se aliaram para falar, não, a gente não concorda, tudo num processo bastante democrático, inclusive, não concordamos, somos representantes de grandes estados, vamos nos unir para apresentar contrapropostas. O ministro da Justiça, Lewandowski, reuniu esses governadores, ouviu essas propostas e agora, no dia 15 de janeiro, falou que vai mandar um novo texto, né? O tempo da política, ele é sempre bastante complicado, principalmente quando a gente considera o ciclo eleitoral de 2 em 2 anos, para as eleições presidenciais de 4 em 4, evidente, governador e tal, mas enfim, tem eleição a cada 2 anos e isso mobiliza toda a classe política. A mesma coisa vamos pensar, por exemplo, no pé de meia. O pé de meia tem, inclusive, denúncias de irregularidades, de problemas aí que já fizeram o TCU suspender repasse, aí o Haddad correu, liberou repasse para cá, liberou para lá. Para além disso, o programa em si tem ali alguns méritos que já foram, inclusive, reconhecidos por gente da oposição. Aí a gente vira e mexe e fala, o governo Lula não tem uma marca, certo? Vira e mexe assim, alguns analistas de política falam, não tem uma marca. Eu fico me pensando se a questão de ter marca não existe mais no tempo da comunicação e da política da forma como ela é feita hoje. Por que eu estou falando isso? Porque vamos pensar qual foi o último governo que teve uma marca. Talvez tenha sido o próprio Lula com o Bolsa Família, tá? Não é nem com o Bolsa Família e algumas coisas de educação que foram ali, que eu acho que podem ser consideradas marcas, né? De incluir pessoas que não entravam na universidade entrando, né? Mas assim, se a gente pensar no Lula 2, se a gente pensar em Dilma, se a gente pensar em Temer, se a gente pensar em Bolsonaro, as marcas sempre foram o que eles deixaram de fazer e sofreram por causa disso. O Temer teve uma reforma previdenciária trabalhista que é vista por um lado da sociedade como uma marca e vista por outro lado da sociedade como um grande problema, porque avançou uma agenda né, enfim, que é controversa do ponto de vista de campos ideológicos, né? Então a esquerda acha a reforma muito problemática, a direita aplaudiu. O Bolsonaro teve coisas que ele fez principalmente na economia, mas que da mesma forma dividem os campos ideológicos, e teve a condução dele da pandemia que divide em termos ideológicos também. E, enfim, uma marca que fale assim, não, realmente aqui a gente tem um governo que entregou isso aqui, e que vira consenso social, inclusive, porque hoje ninguém vai falar em mudar o Bolsa Família. O Bolsonaro mesmo só mudou de nome para não ficar feio, né? Que ele ia pegar uma política de um campo ideológico oposto e, enfim, só remodelar. Mudou de nome, né? Mas eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque que mensagem é essa? Então, o governo faz coisas que, enfim, quem é contra esse governo, e mesmo quem não é contra, tá? Mas pode ter críticas, né? Você pode criticar as medidas, por exemplo, da PEC de segurança pública. Tem problema, mas enfim, ele tenta fazer alguns movimentos e aí ou não consegue comunicar direito ou não consegue avançar esses movimentos e as marcas vão ficando pelo caminho. E porque não está conseguindo fazer com que as pautas avancem, com que as medidas tenham efetividade. A verdade é essa também. As medidas econômicas não estão conseguindo mudar o cenário que esse governo se propôs a mudar. Tem um tema que não é só de ter, me parece... Eu
eu concordo com o seu raciocínio das marcas, talvez não seja mais uma era, um momento político de ter uma única marca, são várias marcas, são várias agendas, mas não está conseguindo fazer, não está conseguindo fazer com a velocidade que se pretendia as mudanças na agenda econômica, que era uma agenda, que era uma das marcas de eleição, vamos dizer assim, era uma das pautas da eleição, e não está conseguindo comunicar de maneira crível para a população porque não está conseguindo avançar. Porque acho que tem um ponto também de... não se consegue avançar por diversos elementos de conjuntura nacional e internacional, mas não está se conseguindo comunicar por que não está conseguindo avançar. Então, e as marcas também elas ficam diluídas porque tem um outro elemento que remete ao que a gente começou falando aqui das mudanças na dinâmica social e política, que é uma agenda reativa, né? A gente está falando também de um governo de esquerda que vem depois de um governo de extrema-direita, de alguma forma, vou aqui usar esse rótulo, que com força política, com forças políticas no Congresso e nos estados, com proeminência da direita e da direita e da extrema-direita no Brasil. Então, também a gente está falando de um governo que reage, que está sempre respondendo a uma agenda que não é ele que está pautando. Então, aí estabelecer uma marca fica difícil, porque você está sempre reagindo e respondendo, e essa reação também, ela é lenta, ela é tardia, ela não é clara. Então, eu acho que são dois elementos aí de contexto de que, de fato, não está deixando clara essa marca, porque as medidas não estão conseguindo ser efetivas. Agora, tem uma coisa também que é essa relação com o Congresso, e eu vou bater um pouquinho nessa tecla, porque hoje, né, teve essa entrevista do Hugo Motta ao Globo, e eu estava com ela aberta aqui, tá aqui, achei. Sim. E além dessa coisa da bolha, uma coisa que ele falou muito enfim, de tentar encontrar consensos. Até na pauta da anistia ele quer encontrar consensos, como se isso fosse algo possível, né? Não vai encontrar consenso em pauta de anistia, né? Vai encontrar consenso se vai pôr para votar ou não, e mesmo assim talvez não encontre consenso nisso. E aí, aí vem a discussão das emendas. E aí vem ele falando que não, o legislativo é o mais transparente de todos os poderes, e que emenda, ele fala isso com todas as letras. Eu estou procurando aqui a frase completa dele para eu ler e não perder exatamente o que ele falou. Quer ver? A governabilidade, era essa a frase. Abre aspas para Hugo Motta. A governabilidade está diretamente ligada ao orçamento. É o que os deputados precisam para justificarem apoio a pautas difíceis de serem aprovadas. Isso é chantagem. Então, só que... Isso chama chantagem. Acontece que nós chegamos a um ponto da política nacional e da dinâmica entre os poderes em que é aceitável um presidente da Câmara, não é de um dos poderes, né, de uma das casas legislativas, se sentir muito confortável para falar isso. E isso não nasceu com Hugo Motta. Isso sequer nasceu com Arthur Lira, embora tenha ganhado outra dimensão com Arthur Lira. Sim, ganhou. Mas a gente vem numa crescente de aceitação dessa dinâmica em que qualquer pauta do governo, ele falou, a governabilidade está diretamente ligada ao orçamento. Não é só a governabilidade do Lula. Ela é mais com o Lula porque o Congresso é de centro-direita e direita, então a chantagem fica mais... Mas assim, o Bolsonaro abriu mão do orçamento para a Câmara para não ter que fazer governabilidade. Então ele falou assim, não, a governabilidade é orçamento, então tô
só o orçamento. E foi isso que ele fez, porque já era com ele também. A dinâmica é a mesma, só fica mais exacerbada quando os campos ideológicos são opostos. Pois bem, quem fatura depois eleitoralmente com o não avanço de pautas no Congresso é o próprio parlamentar. Totalmente. Porque ele vai lá e fala assim, primeiro, ele usa a emenda para se reeleger. Segundo, ele se elege no campo oposto, falando que o governo do campo oposto não é eficiente. E aí, como é que a gente vai sair dessa encruzilhada? Como vai sair, eu não sei, mas você toca no ponto, né, Flávia, que é um outro elemento para usar a chave que a gente vem falando desde o começo de novas dinâmicas sociais e políticas. Essa é uma emblemática. É uma outra escala de poder que o Congresso tem sobre o orçamento. Transferiu-se grande parte do poder sobre o orçamento do Executivo para o Legislativo. A gente está falando de uma escala, e aí muitas pessoas já falaram sobre isso. A gente já falou aqui sobre, inclusive, o trabalho recente do Fernando Limonge, falando sobre, pegando esse histórico da relação com o Congresso. É uma outra dinâmica. E aí, por isso que é tão importante as tentativas aqui de controle e de restrição que vem do Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Flávio Dino, né, de tentar barrar e proibir de alguma forma essa festa das emendas, que a escala, o volume é inédito. E a gente já vem falando sobre isso desde do início do governo Bolsonaro. E aí é difícil falar apenas em erros da relação do Executivo com o Legislativo num contexto como esse, onde é um outro patamar de transferência de recursos e de poder de injeção de recursos e de gestão do orçamento público por parte dos parlamentares. É outra escala. Isso precisa mexer. E me parece uma coisa cara à democracia, aos rumos da democracia brasileira, o grau de não fiscalização e descontrole de gestão orçamentária que existe por parte do Congresso Nacional no poder discricionário a partir das emendas e do volume de tudo que vocês já vieram falando aqui. Então, assim, Flávia, de novo, esse é um elemento muito importante. É um novo cenário, é uma nova escala. E aqui eu queria só acrescentar que o Hugo Mota, eu não sei se isso saiu da cabeça dele ou se ele pegou de alguém a ideia, mas eu achei que ele foi inteligentíssimo. Não estou falando que ele está certo, mas ele foi inteligente em falar: então o STF e o Executivo também vão ter que fazer mais transparência. É cínico, tá? É de um cinismo atroz, porque o que o Congresso está fazendo em termos de falta de transparência é sem precedentes, assim. Agora, no jogo político, na retórica e nas pressões, na troca de pressão que ele está ali para fazer, né? Porque essa eleição da Câmara virou uma eleição de sindicato, né? No pior sentido da comparação. Então, assim, vai lá e vai defender os nossos interesses da forma que precisar, com as armas que precisar, né? Mas é inteligente, porque, principalmente do ponto de vista do Supremo, o argumento cola, porque o judiciário brasileiro é muito pouco transparente. Eu estou fazendo a ressalva, assim, com relação ao Executivo, porque ele bate na questão do sigilo de 100 anos. O sigilo de 100 anos é um instrumento que está completamente desvirtuado. Foi muito desvirtuado pelo governo Bolsonaro e, em casos recentes, pelo governo Lula também. Agora, não é um instrumento em si descartável ou condenável, porque, de fato, tem coisas de um governo de Estado, né, de um governo de nação, que precisam de sigilo para o governo funcionar, para a nação funcionar. Né? Então, questões de segurança nacional e tudo mais. Isso não é uma invenção de um presidente, isso é uma coisa que todos os países têm,
para proteger ali suas estratégias, principalmente de defesa, né, de segurança. Não só, mas principalmente. Agora, isso foi totalmente desvirtuado, enfim, já faz um tempo. No caso do judiciário, aí não. No caso do judiciário, então vem a questão dos super salários, vem a questão da transparência e tal, que o Supremo chama para si, não, nós precisamos regulamentar isso aí e tal, com razão, porque tem mesmo, e é o seu papel cobrar e guardar a Constituição e etc., mas com teto de vidro de um tamanho de cristal.